Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Este é o vídeo do professor Jean, oficina e aula de história. Mais uma vez, aqueles que estão abrindo primeira vez esse canal no YouTube, nos visitando no YouTube, no canal YouTube, nos visitando no Facebook. Esse é um vídeo de reforço, das aulas de história, principalmente para aqueles que estão se preparando para o Enem, aqueles que estão se preparando para um vestibular, aqueles que estão se preparando para um reforço, adquirir mais conhecimentos ou então mais bagagem para o reforço nas aulas de história. E também aqueles alunos que vão fazer o vestibulinho para as escolas técnicas, Nós estivemos falando em vídeos passados, sobre a pré-história, desde o aparecimento dos primeiros vestígios do ser humano aqui na Terra, Vamos relembrar esses vídeos até chegar ao ponto que nós encontramos a divisão da linha do tempo. Então vamos falar sobre essa linha. Primeiramente, esse gráfico da linha do tempo. Nós dividimos esse gráfico da linha do tempo em algumas partes do início. Isso não é que não chega até os dias atuais, porque nós vamos continuando essa linha imaginária da linha do tempo até chegar aos tempos atuais, Então nós vamos situar aqui a pré-história, nós vamos situar a transição e a entrada na história antiga, Tá bem? Nós temos aqui esse gráfico da linha do tempo. Pré-história, aparecimento dos vestígios do primeiro ser humano. Teve uma época das pesquisas desses pesquisadores, que foram os arqueólogos. Vejam bem, a arqueologia é que estuda o passado distante, ou seja, esse passado distante é a pré-história, Então, a arqueologia, portanto, os arqueólogos situaram aqui, numa das primeiras descobertas, no qual eu estava falando, os vestígios do primeiro ser humano, de 1 milhão a 600 mil anos antes de Cristo, Então vejam só que nós temos outra pesquisa e outra descoberta, que não vem ao caso aqui agora falando de onde parte um princípio, ou seja, de onde parte uma pesquisa e de onde parte outra pesquisa. Então vejam só, senão vai se delongar, vai se delongar muito o vídeo, e eu quero passar para vocês simplesmente o que é o principal, o mais importante daquilo que vocês vão fazer nas provas. É aquilo que com certeza cai de uma forma ou de outra, Então vejam só, a pré-história tem uma pesquisa também de que o primeiro vestígio de ser humano, ele apareceu entre 5 milhões e 1 milhão e meio de anos. Este ser foi chamado de hominídeo. Perdão, desculpa, às vezes eu tenho o costume de comer as palavras. Então, o primeiro hominídeo, ele apareceu entre 5 milhões e 1 milhão e meio de anos. Até aí tudo bem, gente? Então nos acompanha aqui. Então nós dividimos essa linha imaginária do tempo, como falei, não é? E nós encontramos aqui Paleolítico. Paleolítico, conforme eu falei em aulas passadas, é o Paleolítico inferior e o Paleolítico superior. Nós dividimos em duas partes, não é mesmo? Então veja só, Paleolítico inferior, que é o primórdio, é o que vem antes, é o que é mais antigo, 500 mil anos antes de Cristo a 30 mil anos antes de Cristo, É conhecida como Idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque ainda ele não tinha a habilidade de transformar esses objetos que o auxiliavam na caça, não é mesmo? Principalmente era na caça. E não tinha essa necessidade. Então, se não tinha necessidade, para que ele vai trabalhar isso? Não. Ele achava aquilo que ele achava se transformava numa arma de defesa, não é? Então nós temos 500 mil anos a 30 mil anos antes de Cristo. É conhecido como a Idade da Pedra Lascada, Aí nós
vamos para o Paleolítico Superior, né? Paleolítico Superior é mais recente, né? Vem de 30.000 a 18.000 a.C. É conhecida como Idade da Pedra Polida, porque aí ele teve a necessidade de polir a pedra, de trabalhar. Por isso que esses objetos encontrados dentro desse período, eles já estavam sendo trabalhados em seu benefício. Muito bem. Tudo bem até aí? Me acompanhe. Nós temos aqui o Neolítico, né? Tá meio apagado aqui, mas é Neolítico. 18.000 a.C. a 5.000 a.C. Então vejam só, aqui é a Idade da Pedra Polida, certo? Então vejam só, essa idade é aquela idade que o ser humano, ele já transforma a natureza, né? Ele passa a ele mesmo cuidar da criação, passa a ele mesmo a cuidar da agricultura. Então esse é o período de que ele era sedentário. A palavra sedentário é que ele se fixa num lugar, não é mesmo? Ele para de ser nômade. E esse período aqui da pedra lascada e pedra polida é o período que ele era... O que mesmo, gente? Nômade, nunca se esqueça, não era nômade, portanto ele não tinha uma parada fixa. Descobria uma caverna, ficava na região, ia-se embora porque ele corria atrás de caças, corria atrás de frutos para se alimentar. O objetivo principal do ser humano, assim como os animais, é procurar o seu alimento. Então esse período é conhecido como o homem era nômade. Esse período aqui, o homem era sedentário. Tudo bem até aí, gente? Vamos em frente, né? Nós entramos na Idade dos Metais, igual eu também falei num outro vídeo, né? A Idade dos Metais está situada aqui entre 5 e 4.000 anos. Foi o tempo que foi identificado através de pesquisas que o homem, ele já tinha descoberto em determinadas regiões determinados metais, né? Começando pelo cobre, o estanho, finalmente o bronze. Eu falei, para não me delongar, eu já falei isso para vocês, 2.500, 3.000 anos. Então está dentro desse período quando foram achados os primeiros vestígios do ser humano, quando ele manipulava o metal. E nós vamos entrar com a descoberta do ferro em 1500, né? 1500 já está dentro aqui do período antigo, né, gente? Então vejam só, delimitamos esse tempo da Idade dos Metais como uma transição. Por que uma transição? Vejam só, esta aqui é uma linha do tempo, mas nós estamos colocando essa linha do tempo aonde as pesquisas foram relacionadas e aonde a história é importante para vocês. Porque nós podemos situar outra linha do tempo quando nós falamos do Extremo Oriente. No Extremo Oriente, a linha do tempo é diferente. Se colocarmos lá um período que sai da pré-história e colocar o período antigo lá, nós vamos encontrar um período mais antigo dentro dessa linha do tempo. Então é por isso necessário observar bem que quando nós fazemos essa linha do tempo, nós estamos fazendo em cima daquilo que está dentro do currículo, aquilo dentro que nós delimitamos o espaço-tempo e aquilo que é mais importante para vocês. Agora, se formos lá no Extremo Oriente, logicamente as datas não vão conseguir, porque não vão coincidir. Vejam bem, aqui o período antigo do Egito começa depois dos nômades, né? E vai entrar nas primeiras civilizações, né? Primeiro faraó, o tempo pré-dinástico. Agora, quando vocês vão no Extremo Oriente, vocês vão ver que esse período vai mais longe, né? Ele vai chegar a 7.000, 5.000 anos, 6.000 anos. Então, portanto, é outra história, a linha do tempo é outra linha do tempo. Vamos se basear nisso aqui, porque é isso aqui que vai cair no currículo, né? Nós não moramos na China e nem no Japão, então nós temos que contar a nossa história como forma de uma história mundial, não é mesmo? Então, nos acompanhem, gente. Então, vejam só. 3.200 a.C. até 2.200 é quando acontece o período
pré-dinástico. Como é que aconteceu esse período pré-dinástico? Vejam só, nós temos aqui a formação dos antigos nomos, né? Como é que era formado esses antigos nomos? São as primeiras formações, né? Os primeiros clãs, e esses clãs formaram como é que se diz assim, um reino político. E no Egito havia o reino do sul e o reino do norte. Em uma certa ocasião, ali perto, bem próximo ali do 3200 a.C., aconteceu uma guerra do período do reino do sul com o reino do norte. O reino do sul ganha esta guerra. Ele acaba fazendo uma união, ou seja, ele englobou o norte, passando a ser uma coisa só. E aí que acontece a pré-dinastia egípcia, e onde nós começamos a contar a história do Egito. É aí que começa a aparecer todas essas pirâmides, toda essa sabedoria egípcia, né? E nós vamos, no decorrer do tempo, no decorrer dos vídeos, explicando para vocês, né? O mais importante é saber isto, que o Egito, a época pré-dinástica, aconteceu entre 3.200 e 2.200 anos antes de Cristo. Reino do Sul, antigos nomos, os primeiros clãs que foram formando isso. O Reino do Norte também, né? A guerra que aconteceu fratricida, né? Digo fratricida porque na realidade o ser humano, quando ele guerreia com outro, sempre é fratricida, não é mesmo? E vocês colocarem agora uma questão comparativa. Se os americanos foram atacar o Irã, é uma guerra fratricida. Se lá no passado da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos atacaram o Japão, a Hiroshima, foi uma guerra fratricida, porque todos nós aqui no mundo somos seres humanos, não é mesmo? Temos as nossas diferenças por causa do meio ambiente, uns são brancos, outros são negros, outros são amarelos, outros são vermelhos, como os índios, né? Mas somos todos iguais. Todos temos 2 olhos, temos 2 braços, temos sangue vermelho, não muda a cor do sangue, nascemos pelados e vamos embora dessa terra pelados, né? Ou nus, conforme vocês queiram, né? Então, vejam só, o primeiro faraó a governar essa pré-dinastia, conhecido como faraó Menes, mas também, não é? Também conhecido como Narmer. Então, quando vocês pegarem, né, alguma coisa lá na prova que cai na pré-dinastia, quem foi o primeiro faraó, depois da guerra entre o sul e o norte, e no qual ele juntou, né, o norte e o sul num reino só. Então vejam só, primeiro faraó, Nemes ou Narmer, é o mesmo nome para o mesmo faraó. Certo, gente? Aquele abraço para vocês, nos acompanhem em outros vídeos, estamos aqui para dar um reforço, explicar para vocês a história, espero que vocês compartilhem com aquele que está se preparando para o Enem, compartilhem com aquele que vai fazer um vestibular para as faculdades, compartilhem com aquele que vai fazer um vestibulinho para as escolas técnicas, compartilhem com professores, porque de repente o professor mesmo gabaritado, ele pode pegar o assunto, pode pegar uma informação que não estava ali de prontidão no currículo daquilo que ele estava passando. Então, agradeço a presença de vocês, nos acompanhem e compartilhem. Aquele abraço, até o próximo vídeo.